Bom dia, meus amores! Como vocês estão aí de casa? Espero que estejam bem, que estejam preparados para mais uma aula, para realizar mais uma atividade, certo? Porque o final de semana já está aí chegando, né? Já está batendo na porta. Hoje é sexta-feira, nosso último dia letivo da semana e só vamos retornar na segunda-feira, né? Então vocês têm aí o sábado, domingo para aproveitar bastante, descansar, brincar, né? Mas hoje ainda temos aula e é melhor que vocês realizem a atividade logo hoje para assim ficarem livres, né? Não ter esse compromisso de parar no final de semana, a diversão do fim de semana para realizar a tarefa. Então, vamos comigo para mais uma aula, certo? Na aula de ontem nós tivemos duas atividades, uma de geografia e outra de matemática. Mas hoje nós teremos apenas uma, a nossa aula de ciências. Então, a nossa explicação vai ser um pouco mais simples, né? Porque não vai ter duas explicações de atividades. Então, a aula também vai ficar um pouquinho mais curta por conta disso, certo? Então, vamos lá. Na atividade de ontem, a maioria das perguntas eram perguntas de respostas pessoais, tanto de geografia quanto de matemática também. Apenas uma questão, né, era de resposta coletiva, que todos vão responder da mesma forma, ter a mesma resposta. Mas as demais eram respostas pessoais, que não tem como fazer uma correção, né, porque cada um respondeu do seu jeito, de acordo com a realização de casa. Então vamos lá, corrigir apenas essas duas questões, que a resposta era coletiva, igual para todo mundo. Vamos lá? Na de geografia, na página 140, nós falamos ontem sobre a representação do caminho da escola para casa, utilizando os mapas mentais. São aqueles desenhos, né, que nós realizamos sem a exatidão de tamanho, né, de distância, apenas para exemplificar, mostrar qual é o nosso caminho, quais os pontos de referência, né, que nos norteiam para chegar de casa para a escola, para percorrer esse caminho. Quais são os pontos que nós observamos, né, no nosso dia a dia e que servem para lembrarmos onde é o percurso, por onde passar, né? Então a primeira questão dizia o seguinte: compare os mapas mentais mostrados acima e depois complete. As crianças percorreram caminhos iguais ou diferentes? Aqui nós temos dois mapas mentais, né? O primeiro, mostrando aqui o caminho, mostra a casa da criança. Ela passa por uma quadra, né? Um mercado e aqui tem a sua escola. No segundo mapa mental, mostra aqui o ônibus escolar saindo da escola, passando pela igreja, aqui passa por uma casa roxa, né? E chega até a casa desse aluno. Então, esses mapas são iguais ou diferentes? Os pontos de referência são os mesmos? Não. Então, esses mapas são diferentes. As crianças percorrem caminhos diferentes, né? Mas por quê? Porque os elementos desenhados mostram pontos de referência diferentes. O primeiro mapa mostra um mercado e uma quadra de esportes. Já o segundo mapa mostra aqui uma igreja, né? E uma casinha aqui roxa, que não tem nesse primeiro mapa. Então eles são diferentes porque os elementos mostrados apresentam pontos de referência diferentes, certo? Então, essa era a pergunta que todos deveriam responder da mesma forma, realizando essa mesma observação. A questão número 2 e o número 3 já era de respostas pessoais. No número 2, você deveria desenhar o seu mapa mental, né, representando o seu caminho da escola para casa. E no número 3, era para comparar, que foi aquela questão que eu falei para vocês que estaria anulada, porque deveria ser realizada em dupla e vocês estão tendo aulas à distância. Então, não seria possível a realização com um colega, não é? Então, vocês deveriam responder apenas o número 1 e o número 2, certo? Vamos ver agora a de matemática. Em matemática, nós estamos trabalhando com medidas, né? Medidas de tempo, medidas de comprimento, de massa e capacidade. Já trabalhamos medidas de tempo e estamos agora em medidas de comprimento, trabalhando centímetro, né? Então, a atividade de ontem era a continuação desse assunto que nós estamos trabalhando ao longo dessa semana, a medida de comprimento utilizando o centímetro. Na primeira questão, vocês deveriam utilizar uma régua,
assim como na atividade anterior, vocês deveriam medir alguns objetos utilizando a régua. E no número 2, utilizar uma fita métrica, se você tiver acesso à fita métrica em casa. Se não tivesse, poderia improvisar utilizando a régua, com a ajuda, não é, de um responsável, do papai, da mamãe, para realizar essa questão. Então vamos ver aqui na página 266. Medidas de tempo, comprimento, massa e capacidade. Observe o tamanho de cada lápis de Anthony. E nós temos aqui, 5 lápis de diferentes tamanhos. Um lápis roxo, um verde, um marrom, um amarelo e um vermelho. Abaixo nós temos uma régua, posicionada para que vocês realizem, a medida, ver qual é a medida de cada lápis. E as questões são as seguintes. Letra A. Quantos centímetros tem o lápis maior? O lápis maior é esse lápis marrom que está aqui no meio. Quantos centímetros tem esse lápis? De acordo com a régua, ele tem 10 centímetros. Olha, ele finaliza aqui no número 10. Então, o lápis maior, que é o lápis marrom, tem 10 centímetros. B. Qual é a medida do comprimento do lápis menor? O lápis menor é esse vermelhinho aqui. Ele está indicando 2 centímetros. Olha, ele finaliza aqui com sua ponta no número 2, 2 centímetros. C. Quantos centímetros o lápis roxo tem a menos que o lápis amarelo? O lápis roxo tem 4 centímetros e o amarelo 5 centímetros. Então, 5 menos 4 é igual a 1. Então, o lápis roxo tem a menos que o lápis amarelo 1 centímetro. Essa é a diferença entre os dois, 1 centímetro. Letra D. Quantos centímetros o lápis verde tem a mais que o lápis vermelho? O lápis verde tem 6 centímetros e o vermelho apenas 2. Então, quantos centímetros o verde tem a mais que o vermelho? O verde tem 6 e o vermelho tem 2. 6 menos 2 é igual a 4. Então, o lápis verde tem 4 centímetros a mais que o lápis vermelho, certo? 4 centímetros a mais. O número 2 diz o seguinte: use a fita métrica para medir os comprimentos dos objetos descritos na tabela. Depois, assinale a alternativa correta. Medida. Comprimento do seu sapato. Tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? Você deveria medir o seu sapato e ver se ele tem mais ou menos de 1 metro. A largura da porta da sua casa. Ela tem mais ou menos de 1 metro? A sua altura, você tem mais de 1 metro de altura ou menos? E o comprimento da sua cama, tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? Você deveria realizar as medidas aí, medir e depois preencher esta tabela indicando se esses objetos, se você também tem mais ou menos de 1 metro de altura, certo? Então, cada um respondeu do seu jeitinho, porque mediram da sua forma, cada um tem o sapato de um tamanho, a porta de casa de um tamanho, sua cama também tem tamanho diferente, a sua altura é diferente. Então, deram respostas de acordo com as medidas que vocês observaram de casa, certo? Concluímos a correção, foi bem rápida porque algumas questões eram pessoais, não tem como corrigir com exatidão. Então, já vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje teremos aula de ciências. Estamos falando de ciências sobre saúde, os cuidados com a saúde, as doenças, como evitar as doenças, como enfrentar, quais são os sintomas, os cuidados que devem ser realizados, Então, hoje vamos falar sobre 2 doenças, a gripe e o resfriado. Mas não é a mesma coisa? Não, possuem sintomas parecidos, mas são doenças diferentes. A gripe, ela se manifesta de uma maneira mais forte, Os sintomas são mais fortes, você se sente mais cansado, tem febre constante, É uma doença que ela é um pouquinho mais séria.
Já o resfriado é mais leve e o seu período de duração é mais curto, certo? Quem aí já ficou gripado ou resfriado? Acho que todo mundo, não é? Todo mundo já deve ter ficado resfriado, com o narizinho escorrendo, espirrando, tossindo, teve um pouquinho de febre, porque é algo comum, certo? São doenças comuns que todos podem pegar na vida. Então hoje vamos descobrir um pouco mais sobre elas, quais são os sintomas, quais são as diferenças entre as duas e os cuidados que devemos ter, certo? Então, abram os livros na página 103 de Ciências e vamos ler aqui esse texto informativo. A gripe e o resfriado, página 103. Vamos ver? A gripe e o resfriado são doenças causadas por vírus, que são seres muito pequenos, só vistos ao microscópio eletrônico. O vírus que causa a gripe é diferente do que causa o resfriado. Quando estamos gripados ou resfriados, os vírus dessas doenças ficam dentro do nosso corpo. Se espirramos ou tossimos, por exemplo, esses vírus vão para o ar. Se outra pessoa respirar esse ar contaminado pelo vírus, poderá contrair a doença. Então, como fala aqui, a gripe e o resfriado são doenças transmitidas através de vírus, né? E se estivermos doentes, espirrarmos assim, né? E o vírus espalhar pelo ar, se uma pessoa que não estiver doente respirar aquele ar contaminado, ela também irá adoecer, que é o mesmo que ocorre com esse vírus, né? Que está acontecendo agora no mundo, que é o vírus do Covid-19, ele também age dessa forma. Se a pessoa estiver contaminada e ela estiver na rua sem máscara, espirrar, não é? Ou tocar em outra pessoa, conversar e a saliva não é sair da boca, a outra pessoa pode ser contaminada, né? Então vamos continuar aqui. Também podemos pegar gripe ou resfriado se bebermos no mesmo copo da pessoa doente ou se usarmos seus talheres. A gripe e o resfriado não são a mesma doença. Embora os sintomas sejam parecidos, a gripe causa febre mais alta, calafrios, desconforto com a claridade, dor de cabeça intensa, principalmente atrás dos olhos, grande cansaço físico que dificulta a realização das tarefas habituais e dores no corpo. Quando estamos muito gripados, precisamos repousar mais, ou seja, descansar mais. O resfriado geralmente causa irritação e coceira no nariz, além de espirros, mas também pode apresentar sintomas parecidos com os da gripe, só que com febre mais baixa. Então, aqui diz o seguinte, né? Que não são a mesma doença. Apesar de terem sintomas parecidos, a gripe e o resfriado não são a mesma doença, porque o vírus da gripe causa sintomas mais fortes, como, por exemplo, a febre alta, não é? Muito mais alta, causa calafrios, cansaço, dores, não é? De cabeça, desconforto nos olhos. Então, o resfriado já causa sintomas mais leves, espirros, coceira no nariz, né? Pode ter febre sim, porém mais baixa, não como na gripe. Então, são diferentes e é importante saber diferenciar, não é? Para saber quais cuidados devem ter. Aqui mostra como são os vírus que transmissores dessas doenças. A primeira imagem mostra o vírus da gripe H1N1, que é o vírus que transmite a gripe. O vírus da gripe H1N1. Fotografia obtida por microscópio eletrônico. Aumento aproximado de 135.000 vezes e colorido artificial. Ou seja, o vírus não é desse tamanho. Ele é minúsculo, não dá para ser visto a olho nu. Se olharmos assim, não dá para enxergar. Apenas com o microscópio. E ele aqui nessa imagem foi aumentado 135.000 vezes. Muito mais, muito além para que possa ser enxergado. Assim como também o vírus do resfriado. Fotografia obtida por microscópio eletrônico
aumento aproximado de 70 mil vezes e colorido artificial. Assim como o vírus da gripe H1N1, o vírus do resfriado também é minúsculo, é imperceptível, não dá para enxergar direito, não dá para vê-lo sem utilizar os aparelhos necessários como o microscópio eletrônico, certo? Vamos seguir aqui. Dica de saúde. Quando estamos gripados ou resfriados, é importante nos alimentarmos muito bem, tomarmos bastante água e descansarmos se for preciso. Sua vez. Agora é o momento de realizar a atividade para vocês mostrarem, o que vocês entenderam sobre isso. E interpretar aqui uma tirinha, uma historinha curta de Juca e Pedro. Vamos ver? Leia a conversa entre Juca e Pedro e responda as questões. Estou muito mal hoje. Não vou à escola, pois tenho febre alta, calafrios e uma dor de cabeça intensa atrás dos olhos. Que chato, Juca. Acho que você está com resfriado. Ah, você concorda com Pedro? Por quê? Juca está resfriado? Olha os sintomas que ele tem. Ele diz que tem febre alta, calafrios e uma dor de cabeça intensa atrás dos olhos. São sintomas de gripe ou de resfriado? Pedro está certo em dizer que talvez Juca esteja resfriado? Por quê? Você vai responder aqui. Letra B. Se Juca fosse à escola, o que poderia acontecer com seus amigos quando ele espirrasse ou tossisse? Justifique sua resposta. Se Juca, com todos esses sintomas, fosse para a escola e fosse conversar, espirrar, tossir perto dos amigos, o que aconteceria com os amigos dele, com seus colegas de escola? Você vai dizer aqui e justificar por que isso aconteceria de acordo com o que você entendeu, certo? Número 2. Daniel está gripado e não quer comer. Observe a ilustração e responda. Não sinto fome, por isso resolvi não comer nada. Você acha a atitude de Daniel correta? Explique sua resposta. A atitude dele está correta? Pode ficar sem comer estando doente? Mesmo se não sentir fome, é correto ficar sem comer? Ou ele deve comer sim para se recuperar, para ter energia, para repor a energia do seu corpo e ficar saudável novamente? A atitude dele está certa ou não? Você vai justificar, explicar por que você tem essa opinião sobre ele, sobre a atitude dele. Então, são apenas essas questões. É uma atividade mais curta, porque o nosso assunto de ciências é um pouco mais curtinho, não é tão extenso como os demais, como em português, como em matemática, Então, realize essa atividade. Se tiver alguma atividade pendente, aproveite esse momento, porque tem essa tarefinha mais curta para realizar e ficar livre, no final de semana, poder aproveitar com a família, descansar, se divertir, brincar, tá bom? E não ficar preocupado com a atividade que está sem ser realizada, certo? Então, estamos encerrando aqui, como eu falei para vocês no começo, seria uma aula mais rápida, mais prática, Porque a atividade é mais curta, é apenas uma. Então, na segunda-feira estaremos aqui novamente para mais uma aula, para mais explicações, dar continuidade aos nossos conteúdos, tá certo? Então, tenham todos um excelente dia, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que tenham um final de semana maravilhoso e segunda-feira estaremos aqui mais uma vez. Um grande beijo e tchau, tchau!